Oiê, bem-vindos de volta ao Pílulas de Estabilidade, agora aqui no YouTube. Oi, hoje a gente vai falar sobre um livro chamado Os Nuer, do antropólogo britânico Evans Pritchard. Ele foi para uma região em África por volta de 1930, onde hoje são os países do Sudão do Sul e da Etiópia. Essa população, os Nuer, é, elas se dividem entre esses dois países. Enfim, a gente vai falar sobre um capítulo desse livro que chama O Tempo e Espaço. É importante ressaltar que a gente não está tomando esse texto como uma verdade ou como alguma coisa pragmática para observar essa população. A gente tem plena consciência das mudanças e das questões antropológicas envolvidas, mas ele faz uma descrição aqui que a gente vai tomar como uma hipótese social possível, né? Então ele está falando sobre alguns elementos que ele observou enquanto ele esteve entre os Nuer, que são elementos que quando a gente traz para comparar ou para observar na nossa cultura, a gente percebe um funcionamento diferente. E o nosso intuito, na verdade, é tentar lembrar o tempo todo de que isso que a gente está vivendo, ou que a gente está observando, que a gente tem como cotidiano, não é a única forma possível de ser, porque a gente tem uma sociedade que também cria uma série de medos e de angústias e de frustrações, e na prática, a gente se habitua a entender essas frustrações como naturais, né? Então, não tem outra forma de ser, não tem outra forma de estar. E acho que quando a gente para olhar outras possibilidades, né, subjetivas, imaginativas, sociais, a gente começa a perceber bastante sobre aquilo que a gente é. Pensando nessa forma como ele descreve essa sociedade Nuer com a qual ele se depara em 1930, ele fala sobre dois tipos de tempo diferentes, que é o tempo ecológico e o tempo que ele chama de estrutural, que é um tempo social, digamos assim, um tempo que está relacionado com as atividades humanas. E o tempo ecológico é justamente um tempo climatológico, um tempo que está ligado às questões astronômicas, né? Então, o tempo ecológico, ele chama justamente a divisão que os Nuer fazem das épocas do ano. Ele fala que os Nuer têm basicamente duas épocas mais marcantes, que é o tempo da estiagem, que é o tempo da seca, e o tempo das cheias, né? Essa forma de organização no tempo, ela tem outras divisões climáticas também, basicamente quatro estações do ano, como ele coloca, mas o mais marcante são essas duas épocas de estiagem e seca, estiagem e cheia, Enchente. enchente, e que isso conduz, inclusive, à forma como eles se organizam socialmente, que eles transitam nesse espaço, nessa região em que eles moram, é, justamente para corresponder a essa dinâmica das águas. Dentro desses períodos, há atividades específicas, né? Então, você precisa tirar o gado de um lugar e passar o gado para o outro, cuidar da plantação, entender quando é o momento de plantio, quando é o momento de colheita e por aí vai. E essas atividades, por serem feitas de uma maneira coletiva, elas dão o tom do que é aquela época do ano. Então, para a gente que está olhando de uma perspectiva marcada por um calendário, né, que é uma perspectiva diferente de encarar o tempo, uma das perguntas que pode aparecer é, ué, mas se não há um calendário, porque não há, essa parte é importante, não há um calendário tipo janeiro, fevereiro, março, abril, etc., com os dias e as horas, tudo marcadinho, mas se não há, como é que tem organização? Porque a gente tem talvez uma noção de organização muito pautada, né, no planner, na agenda, no calendário, nas coisas de horários, né, de marcar os horários e tal. Então, uma angústia que a gente pode vir a ter quando a gente pensa num outro grupo humano que faz uma divisão de tempo diferente, é a angústia do ué, e não fica tudo bagunçado, né? E essa bagunça não se dá justamente porque essas atividades que eles vão fazer ali no cotidiano, elas são muito associadas a esse tempo ecológico. Então, eu vou fazer uma mudança dos animais, eu vou fazer uma mudança do plantio, dependendo de como a estação do ano favorece ou não aquela atividade. E é justamente o fato de que
boa parte dos integrantes desses grupos estarem fazendo ali a mesma atividade, que dá o nome daquele período. Então, o período vai chamar A ou B, dependendo do que todo mundo está fazendo. Então, não tem discordância em relação a isso, né? Se é o momento de carregar o gado daqui para lá, todo mundo sabe que a gente está no período A, porque é o período em que se carrega o gado. Ou se está todo mundo colhendo, eu não lembro exatamente o que se faz em cada momento, né? Mas está todo mundo colhendo, há um combinado, né, um pré-combinado ali, de que a gente está no período B. Então, o nome dos períodos, ele é muito associado à atividade que se faz nele. E aí a gente estava conversando um pouco aqui antes de gravar, talvez quando a gente pensa nas nossas práticas, que tem um certo espelhamento nisso, né? A gente tem um tempo marcado de antemão, né? A partir do qual a gente se organiza. Então, é segunda-feira é dia D, né? Mas é a partir do momento em que há essa marcação primeira. Enquanto quando a gente vai observar essa descrição que ele está fazendo dos NUER, independentemente, de novo, né, de ela ser fidedigna ou não, mas é uma outra perspectiva, é a perspectiva de que a atividade associada à natureza, né, associada àquilo que a natureza propõe como mais interessante fazer naquele momento ou não, que vai dar o nome do mês ou o período ali sobre o qual se está falando. E aí eu achei isso interessante porque, né, outra coisa que a gente estava comentando antes de começar a gravar, né? Porque quando aí eu vou falar uma experiência particular que eu não sei em que medida ela é compartilhada, mas quando eu me imagino, por exemplo, vivendo num grupo humano que me integrasse nessas atividades de uma forma que eu não tivesse momentos para escolher o que eu quero fazer, mas porque eu preciso corresponder essas atividades do grupo, a primeira sensação que me vem é uma sensação de perda de identidade. Tipo, como assim eu não vou poder fazer o que eu quero no momento em que eu quero, sabe? Como é que a Gabriela vai deixar de existir, né? Como se eu passasse a ser um integrante de um grupo e seria reconhecida pelo nome do grupo, e não mais pela Gabriela, que é uma coisa super forte da nossa sociedade, né? As coisas do individualismo, de uma personalização, de uma presença desse indivíduo se entendendo único no cosmos, sabe? Qualquer coisa pode ferir o que é esse indivíduo. E aí vem uma angústia, então, uma sensação talvez de aprisionamento, né? Se eu precisasse viver num grupo desse. Só que nessa comparação, agora olhando por essa via que a gente está propondo aqui, a gente vive a partir de um calendário pré-determinado, a gente vive a partir de horários pré-determinados, né? Então, a gente aprendeu a entender o tempo como uma entidade, né? Que ela é extra-humana, né? A gente não tem o menor controle sobre ela. E a gente naturalizou tanto isso que há relações aí que entram em alguns paradoxos que a gente vai explorar mais para o fim desse vídeo. O legal do texto também, enfim, o Evans Pritchard o tempo inteiro traz os nomes que eles dão para essas épocas do ano, né? E eu acho que uma das dificuldades, às vezes, eu particularmente tenho, não sei se a Gabi compartilha dessa sensação de ler o texto, é que a gente tem justamente essas épocas muito demarcadas do ano, né? Nós, enquanto uma sociedade ocidental. Então, julho é sempre julho sempre vem depois de junho, né? E eles também têm essas marcações, só que elas estão justamente organizadas em função da atividade. Mas tem algumas épocas do ano em que meio que uma estação do ano, uma atividade que começa numa estação do ano, continua acontecendo ao longo do começo da outra estação. Então, não existe muito bem uma marcação exata ali, né? Ele fala, inclusive, do calendário lunar deles, que se aproximaria mais ou menos o que é o meio do nosso mês e o meio do outro mês, né? Tem uma confusão. Então, a gente, quando temos essa sensação de um controle sobre o tempo e sobre essas épocas do ano, eles têm uma coisa muito mais integrada a essa dinâmica climatológica das estações. Então, eles não se preocupam muito bem em determinar numa época, eles sabem justamente pelas atividades que eles estão executando, né? Então, eles estão
numa época do ano em que eles estão fazendo, sei lá, colhendo, se você perguntar em que época do ano eles estão falando que é o tempo da colheita, né? É a época da colheita, ou, enfim, né? Mês da colheita, mas, enfim. Então, eles se referenciam justamente nesse tipo de atividade, né? É o tempo de levar o gado para o outro lugar, para outra passagem. Então, E sem uma preocupação muito rígida, né? Se isso vai durar 2 meses, se isso vai durar 3 meses, se isso vai durar um mês. É o tempo de levar o gado. Então, o que é determinante aí, né, para essa marcação temporal é a atividade mesmo, né, e o tempo que ela dura. Acho que quando eu penso em comparação com a nossa sociedade, eu fico pensando no fato de que, por exemplo, eu tiro 2 horas para fazer uma determinada atividade. Só que aí o tempo ele é anterior, né? Ele que vai determinar como e quando aquela atividade vai acontecer. E se ela precisa de mais de 2 horas, a sensação que a gente tem é de atraso, é de procrastinação, é de enrolação, ou é de. Sabe? E aí vem algumas consequências sociais na nossa psique mesmo, a ideia do burnout, a ideia né, de uma série de transtornos que vão aparecendo, que parecem estar muito associados à relação que a gente tem com o tempo, e um tempo que predetermina o quanto uma atividade deve durar. E aí um certo, não sei, vou usar uma palavra aqui que não sei se é exatamente a melhor possível, mas um certo desrespeito em relação à natureza dessas atividades. Eu penso muito no processo escolar, né? Então, se a gente tem aulas que de antemão precisam ter 1 hora e meia, por exemplo, não importa, né? Se para terminar o conteúdo eu precisasse de mais 20 minutos ali, putz, resolvia, sabe? Eu consegui dar um exemplo específico, ia ficar muito legal, ia ser melhor. Não, 1 hora e meia é 1 hora e meia. E aí, o tempo da aprendizagem, ele é um tempo que fica sempre sujeito a essa outra dimensão já predeterminada, o que pensando no que eu faço, eu considero um desrespeito em relação ao próprio processo de aprendizagem, que às vezes vai levar 20 minutos, às vezes vai levar 2 horas, sabe? é interessante essas passagens em que ele fala justamente como o cotidiano no ER é organizado em função das atividades, justamente é isso, né? Ele fala que, bom, nesse período ali do que seria de uma passagem de uma estação para outra, em que eles têm que mudar de região em que eles estão morando, se alocando, é, é, então ele fala, sei lá, um Nuer ele falaria que ele vai fazer uma viagem depois que for o período de levar o gado para pastar, ou de depois de levar as ovelhas em tal lugar. Então, as atividades se encaixam em outras atividades e são elas que vão regulando os acontecimentos do dia, né? É justamente uma oposição muito grande em relação a essa descrição que você está fazendo de modular em horários específicos as nossas atividades, né? De fato, tem um inverso aí, né? Essa sensação de controle, de novo, sobre a situação, os acontecimentos do dia a dia, né? E se a gente não consegue encaixar a atividade nessa modulação prévia, acho que vou repetir um negócio que eu falei com outras palavras, na verdade, mas a culpa recai sobre o indivíduo, né? Então, é a gente que se sente culpado ou incapaz de cumprir uma coisa para a qual foi predeterminado um tempo, né? Eu vejo muito isso na relação com os alunos, de, putz, mas eu não estou conseguindo fazer a redação em 2 horas. Mas por que você tem que fazer a redação em 2 horas? Bom, porque no vestibular eu tenho 2 horas para fazer a redação. Então, não importa, e aí acho que se desrespeita a natureza desse próprio indivíduo, que é essa figura única e exclusiva no cosmos, né, dentro da nossa sociedade, mas que a gente acredita muito que está sendo preservada, né, quando a gente vai fazer determinadas comparações, mas a gente é bastante violentado na nossa natureza subjetiva mesmo, né, porque eu posso levar um tempo X para fazer um texto, e você pode levar um outro tempo Y para fazer um texto semelhante, né? Que responde a uma mesma proposta, pensando num texto de vestibular, né? Então, que responde a uma mesma proposta. E aí depende dos caminhos mentais que cada um vai fazer, depende de como é a memória de cada um, depende
do grau de observação ou não, por exemplo, das regras gramaticais, porque para algumas pessoas elas entram num fluxo muito mais rápido do que para outras, que vão ter que parar para pensar se tem acento ou não, que vão ter que parar para pensar se tem hífen ou não, e coisas assim. Então, de alguma forma, é um atropelo a essas identidades mesmo, mas a gente tende a encarar como uma total liberdade, né? Não, a gente é livre para fazer o que a gente quiser. Um outro ponto bastante produtivo para se pensar no texto é a forma que ele fala sobre como eles organizam a relação entre passado e presente, né? Então, como a gente tem essa certa imprecisão de uma coisa que dura geralmente um ano, em torno de um ano, né? Um ano no nosso calendário, ele não, segundo Evans Pritchard, não existe uma profundidade histórica, ou não tão grande, né? Não passa basicamente de um século ali, ele fala, e essa memória de um passado se organiza a partir do que ele chama de tempo estrutural, que é o tempo social de como diferentes grupos etários estão organizados. Então, e isso tem a ver com as relações de parentesco, inclusive, né? Então, ele fala que geralmente existe ali uma profundidade máxima de 7 gerações, geralmente são 6 gerações vivas, então é o meu pai, e aí o pai do meu pai, e o pai, e aí são essas relações que vão me remeter a um tempo passado. Então, se eu quero falar sobre alguma coisa que aconteceu há 30 anos atrás, eu vou falar que uma geração X nasceu na época em que algum evento aconteceu. E essa marca é justamente bastante diferente também da forma como a gente pensa o tempo, né? A gente tem uma disciplina que se foca justamente no estudo do tempo, né, social, digamos assim, que é a história. Estou reduzindo bastante o que a história faz, mas... Vai aparecer historiador nos comentários xingando a gente. Mas uma das coisas marcantes, digamos, né, da investigação da história, né, ou das investigações históricas ocidentais, digamos assim, é justamente esse acúmulo de acontecimentos e esse aprofundamento no tempo, né? A gente sabe de coisas que aconteceram há 5, 6, 7, 8 séculos atrás, e a gente tem uma determinada precisão em quando isso aconteceu, né? E os Nuer, ele fala sobre essa passagem de um tempo histórico, de quando passa de 7 gerações, de 70 anos ou quase um século, e muda para uma chave do mito, de coisas que acontecem como uma certa regra ali, que fazem sentido para um coletivo muito mais amplo do que o evento histórico, que é muito mais localizado para determinadas pessoas que compartilham de determinadas atividades, de acontecimentos que estão conectados às atividades do cotidiano, né? Eu tinha entendido, não sei se você entendeu a mesma coisa, mas eu tinha entendido mais ou menos, tipo, por exemplo, tem alguém que é picado por uma cobra muito específica que quase nunca aparece naquela região. Então, é um evento que ele é único, né? Ele não tem essa recorrência de todo ano tem alguém que é picado pela cobra, tal, sei lá. Mas ele é um evento único. Mas quando ele vai ficando para trás, então ele vai passando de 80, 90, 100 anos, ele entra na coisa da mitologia. Então, teve uma vez que alguém foi picado por uma cobra e aquilo entra quase que como um elemento que é importante manter naquela cultura como um alerta, né? Então, olha, teve uma vez que aconteceu um negócio assim. E é importante a gente sempre lembrar da possibilidade de um evento tipo esse acontecer, porque ele é perigoso, ele é danoso para a vida ali dos habitantes daquele espaço, né? Mas eu não fico lembrando de, foi o João que foi picado em 1923, sabe, pela cobra no lugar X. Aquilo entra como quase o que a gente faz na nossa cultura, quase como, sei lá, a história do Chapeuzinho Vermelho, sabe? Como se alguma Chapeuzinho Vermelho em algum momento de fato tivesse sido encontrado o lobo, etc, né? Mas a gente traz isso para uma
ganha uma função didática, né? Ganha uma função pedagógica, e a sensação que eu tive é que algumas coisas vão para a mitologia um pouco nessa chave também, né? Perde um pouco a demarcação temporal rígida dentro desse calendário e ganha um pouco um aspecto que eu estou chamando de pedagógico, mas não sei se é a melhor palavra, né? Mas um aspecto meio de aviso, né? De olha, coisas assim acontecem, já aconteceu e tal, independentemente de quem foi aquele indivíduo que passou por aquele acontecimento. Faz sentido? Você entendeu por aí também? Eu gosto dessa explicação, eu acho que faz sentido, sim. É que a gente, de novo, fazendo essa comparação com a forma como a gente lida com essa chave, essa diferença entre mito e história, a história é a chave da coisa da verdade, alguma coisa que é comprovado e uma coisa sobre a qual a gente também tem um certo controle, né? Mito hoje na nossa sociedade, ela tem essa coisa de uma coisa fabulada, uma mentira, uma coisa falseada e que não tem um vínculo com a verdade, é uma coisa muito simbólica, abstrata e mental. Então, quando a gente tira, de fato, né, esse mito, os mitos gregos ou romanos, essa grande tradição ocidental que a gente tem, né, ali no Oriente, no Mediterrâneo, a gente desloca justamente o que os mitos eram para essa população, inclusive, né, para essas populações. Então, é curioso pensar nessa chave, porque eu, particularmente, enquanto antropólogo, penso um pouco os mitos quase nessa chave. Tem uma mistura entre história e um evento que aconteceu, mas muda-se a chave, o registro, a forma como se conta ele, e ele se torna uma verdade compartilhada na chave de conduzir o cotidiano, de falar, tipo, o que deve ser feito quando uma situação acontece. Eu não sei se eu gosto muito dessa formulação. Fica aqui o registro em off. A gente finge que nada aconteceu. Eu ia comentar na sequência aí da ideia de tempo estrutural, é que aí a gente está falando, né, das gerações, de séculos, de décadas e tal, mas no texto ele também aponta um pouco para uma marcação de um tempo menor, vou chamar de menor porque ele é mais curtinho, não sei o nome para isso, a adjetivação para isso, mas essa marcação do dia, das horas, das semanas, né, de um tempo mais curto mesmo. E aí eu achei interessante porque ele fala que os Nuer, eles marcam as noites, eles vão fazer uma contagem de sonos, por exemplo. Então, quando tal coisa aconteceu? Há 3 sonos, né? Então, tem 3 sonos que fulano saiu e foi fazer alguma coisa e tal. A marcação da atividade se dá aí. E quando isso está acontecendo durante o dia as atividades são mais diferenciadas entre si. Então, eu consigo marcar, foi o momento em que o Lucas saiu para comprar leite, sabe? Quando que aconteceu tal coisa? Quando a Maria estava indo fazer não sei o quê. Então, os eventos no passado, desse tempo mais curto, né, mais próximo, eles são marcados a partir dessas atividades e aí um pouquinho mais individualizadas. E eu gostei da diferenciação que ele faz justamente pela questão dos sonos, porque na nossa cultura a gente está tão mais individualizado que eu não sei se dá para marcar pelos sonos, né? Eu, por exemplo, na última noite fui dormir às 3 da manhã, mas às 3 da manhã outras pessoas provavelmente estavam dormindo já há mais tempo, outras pessoas estavam trabalhando, outras pessoas estavam, sei lá, com insônia, outras pessoas estavam namorando, outras pessoas, sabe, cada um talvez estivesse muito envolvido na sua própria atividade, né? O que, mais uma vez, revela o quanto a gente é fragmentado e desconectado, né? Não só uns com os outros, então a gente não forma uma comunidade cujas atividades estão integradas, né? Então, eu durmo enquanto o outro está acordado porque precisa de uma vigília, etc. Não, isso é relativamente mais independente. O meu sono, por exemplo, não tem interconexão com o sono de outras pessoas, né? Mas também me perdi, que eu ia falar, o que era a segunda coisa mesmo? Era primeiro que não é interligado. Lembrei. Mas também na interligação com a natureza. Porque
para esse grupo humano a noite é o momento do sono? Bom, porque não tem luz, porque há uma conexão muito mais forte com a natureza lá, que faz com que certas atividades que dependem de luz, né, dependem de enxergar o que está acontecendo e tal, elas se aconteçam durante o dia. E aí me lembra também o quanto a nossa sociedade tem tecnologias que acabam tendo como consequência essa desconexão do indivíduo em relação à natureza, né? Então a gente tem a luz elétrica, por exemplo. Não, eu não preciso escolher ler, por exemplo, durante o dia porque a luz do sol está presente. Eu posso ler em absolutamente qualquer momento que eu quiser, porque os meus dispositivos têm luz, porque os meus dispositivos, eles fazem com que essa dependência da natureza seja bastante reduzida, né? E aí, antes de gravar também, a gente estava comentando um pouco sobre os espaços que são ambientados para que determinadas atividades aconteçam sem que a gente perceba a passagem do tempo. Por exemplo, os shopping centers, né, que são espaços em que a iluminação ela é regulada para ficar mais ou menos estável ao longo do dia inteiro, de tal forma que se você entrar às 11 da manhã e sair às 8 da noite, você não percebe pela mudança de iluminação que o tempo passou. Então, é uma característica forte da nossa sociedade também, esse trabalho com a iluminação, que talvez a gente entenda mais como um trabalho espacial, né? Nessa divisão idiota que a gente faz de tempo e espaço, mas como um trabalho espacial que influencia diretamente a nossa relação com o tempo. Eu tô tentando lembrar uma coisa que eu tinha pensado em falar, mas eu esqueci o que que era. Tá bom, eu vou emendar e aí se eu lembrar, a gente Sim. fala depois, senão a gente finaliza. E numa das partes finais desse capítulo, que é uma coisa que aí me interessa sobremaneira, ele vai falar da questão linguística, né? Então, se os Nuer têm essa composição e essa relação com natureza, tempo e espaço, eles não precisam de uma palavra que faça referência ao tempo. Porque o tempo, nessa dinâmica, não é uma entidade separada, não é uma dimensão separada das atividades. As atividades, elas têm a natureza delas e o tempo delas, né? Elas não são atropeladas por uma entidade externa, tipo, ó, já deu tempo, vamos, precisa acabar isso daí, porque, ó, deu tempo, acabou, entendeu? Então, não tem essa nomenclatura separada. Isso tem alguns efeitos, né? Porque língua e pensamento estão ali, andam muito juntos, né? E tem o efeito de o tempo, então, não aparecer para eles como um grande vilão, como aparece para a gente, né? A gente luta contra o tempo, a gente não quer perder tempo, a gente economiza tempo. Então, as nossas sintaxes, né? A gente faz frases que colocam o tempo como alguma coisa concreta, sobre a qual a gente consegue agir, o que é, de novo, paradoxal, né? Porque a gente não consegue agir justamente por ele estar sendo medido de antemão, né? Eu não controlo absolutamente nada. E as nossas mitologias, elas carregam essa mesma significação, né? Então a gente tem Cronos, que é o deus do tempo aí, que é um deus crudelíssimo, né? Que come os próprios filhos e que virou na astrologia Saturno, que também tem uma significação muito pesada, né? De cobrança, de cobrar responsabilidade, de cobrar um certo compromisso, né? E aí a gente entra numa nuvem aí de palavras, né? Num campo semântico do compromisso, da responsabilidade, e aí eu iria juntando outras coisas, né? Tipo a ideia de planilha, de calendário, de agenda, né? Tá tudo meio dentro desse universo, que é o universo que a gente tem como um universo de novo, mexe muito com a nossa psique, né? Mexe muito com os nossos imaginários, mexe com os nossos sonhos, mexe com os nossos projetos, mexe com a nossa autoestima, né? Então, quando a gente pensa na ideia do envelhecimento, né? Então, o que eu estou fazendo com o meu tempo enquanto sou jovem, enquanto era jovem, não sei, mas enquanto eu tenho esse tempo, o que eu estou fazendo com ele e tal, e viram, de fato, uma dimensão de cobrança. E eu achei interessante porque que eu resgatei esse texto de leituras antigas, propus para o Lucas para a gente fazer esse vídeo. Porque eu acho que conforme a gente vai vivendo essa dinâmica cotidiana, essa relação com o tempo, a gente esquece que existiriam outras possibilidades de existência que não se manifestariam necessariamente nessa relação tão angustiante com o tempo quanto é a nossa, né? E aí é muito comum, eu vou de novo puxar para a ideia da redação de vestibular, mas é muito comum que a gente encare isso, quando a gente está lendo uma coletânea, quando a gente está fazendo um texto, como algo que acontece de forma natural, como algo que acontece,
é inerente ao ser humano, né? Está eu vou usar um termo pesado agora, né? Mas estar escravizado pelo tempo, né? Estar dependente do tempo, estar amarrado a essa ideia de tempo. E não é inerente, é uma formação social, e tudo isso é muito interligado, né? As nossas práticas cotidianas, elas se interligam com o nosso imaginário, com as entidades, as dimensões nas quais a gente acredita e que a gente valoriza, né? A gente tem uma sociedade muito pautada no cientificismo, e para o cientificismo, as mensurações, elas são muito importantes, ou seja, as medições, né? Eu vou medir espaço com uma régua, eu vou medir o tempo com um relógio, e ainda que a gente tenha noção de um tempo psicológico, de um espaço psicológico, eles aparecem sempre num lugar secundário, né, nos discursos, são coisas que são levadas menos a sério. E aí, eu acho que resgatar esse texto me traz um pouco essa dimensão do não precisa ser sempre assim. Embora eu fiquei pensando, depois disso que você falou, que embora a gente não tenha falado da forma como o Evans Pritchard descreve a questão do espaço, né, tempo e espaço, o capítulo, mas puxando um pouco sobre como a gente pode relacionar tempo e espaço justamente na nossa sociedade, inclusive agora, nesse momento de pandemia, né, foi que essa restrição do deslocamento fez justamente que a gente confundisse certos espaços em que tempos acontecem de uma forma muito específica, né? E aí, pensando na chave da atividade, né, também das nossas atividades, em que a gente, enfim, saía para trabalhar, ia para algum lugar, ou saía da nossa casa para estudar em um lugar específico, e ficar um tempo específico lá, hoje a gente confunde o espaço em que esses tempos, enfim, né, esses tempos diferentes aconteciam, digamos assim. Então, enfim, várias piadas surgiram na internet sobre esse dia que se repete diariamente, né? Todo dia é o mesmo dia, né? Então, a gente perde noção do tempo porque a gente vive no mesmo espaço. Acho que é interessante, um dos pontos chave, digamos assim, do texto do Evans Pritchard, que ele chama a nossa atenção, é justamente que o tempo, de certa maneira, ele é espacializado de diversas formas, né? Então a gente começa a contar justamente quanto tempo a gente leva para ir de um lugar ao outro, ou coisas do tipo, que hoje a gente realmente perde essa noção justamente porque a gente está preso não necessariamente a uma casa ou a um ambiente doméstico específico, mas também a deslocamentos muito menores, né? Então, é ir da casa para a farmácia ou da casa para o supermercado, ou então, claro, né? Quem hoje em dia tem a possibilidade de ficar em casa e trabalhar de casa, né? Não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas, enfim, eu fiquei pensando nisso, como hoje a gente está justamente nessa confusão de perder a noção de tempo, porque a gente está num espaço recluso, né? De reclusão. Eu tinha Enfim. lembrado que você tinha falado aquilo também de quando a gente pensa nos centros urbanos, que a gente entende as regiões mais distantes desse centro, né, o que às vezes a gente chama de regiões periféricas, como regiões atrasadas, porque elas dispõem de uma tecnologia diferente dessas tecnologias que circulam mais próximas do centro, né, ou no centro em si, e aí a gente também pode pensar nessa nossa ideia de tempo, de um tempo linear, e de um tempo linear muito associado a um progresso tecnológico e científico, né? Então a gente tem essa relação, acho que ela ainda hoje é bastante comum quando se pensa nas populações indígenas, que enfim, para muita gente ainda são entendidas como atrasadas, mas uma leitura semelhante acontece quando a gente pensa nas periferias também, né? Então é um espaço mais distante disso que a gente considera o núcleo do progresso e da tecnologia, e não é só um espaço distante, né? Inclusive o termo que a gente usa é atraso, então é um tempo distante também, né? Eu acho que essas morfologias, essas sintaxes, elas vão dando um pouco o tom da forma como a gente pensa, né, sobre outras formas de vida. É como se também a gente se acreditasse o suprassumo, né, o que a forma como deve ser, o auge da liberdade e tal. E é meio falta de se enxergar, né? Não sei. Essa é uma das marcas que
esse pensamento social do progresso ali, desse meio do século XIX, começo do século XX, tem até hoje, né? Da gente considerar justamente essas sociedades que não se organizam da mesma maneira que a Europa e os Estados Unidos impuseram ao longo, né, dessa passagem até hoje, como atrasadas, deslocadas no tempo, como sociedades, enfim, né, inferiores, inclusive, de várias maneiras, né? Comentar mais alguma coisa? Eu acho que não. Bom, gente, então, muito obrigada. Espero que vocês tenham tido paciência para ouvir até aqui. Espero que, de alguma forma, eu tenha botado para refletir sobre as nossas relações. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.